Fala, meu povo! Bom domingo pra vocês, hein? É bastante provável que tenha um tanto de gente que vem aqui e que depois vai ficar me mandando mensagenzinha por aí, falando que eu sou chato pra falar de quando o Barcelona vence e não toma gol, mas hoje eu vejo o copo mais cheio do que vazio, mas eu ainda vejo algo de importante nesse jogo que faltou ao Barcelona, a boa vitória de um jogo que pinta sempre como muito difícil fora de casa sobre o Villarreal por 2-0. Muito difícil porque o Villarreal, caso vencesse o Barcelona, poderia ainda terminar o primeiro turno na primeira colocação, né? Ele tem jogos a menos porque não vai jogar a Supercopa. A gente tem 3 tropeços do Barcelona no campeonato, um empate e 2 derrotas. A gente tinha 2 empates e 2 derrotas do Villarreal até aqui. Era só a diferença de um empate entre as duas equipes em rendimento. E o Barcelona vai até a casa desse adversário, como é muito difícil jogar no estádio de La Cerâmica, antigo El Madrigal, e vence por 2-0. Esse jogo que os clubes gostariam que se jogasse nos Estados Unidos, né? Você imagina jogar contra um adversário que, em teoria, nesse momento está brigando pela primeira colocação e você coloca isso num campo neutro. Tinha falado antes que, evidentemente, isso muda a dinâmica do campeonato, teria uma vantagem o Barcelona não ter que jogar na casa do Villarreal. Eu acho que, no final das contas, ficou de bom tamanho que esse jogo tenha sido disputado na comunidade valenciana, onde está Villarreal. É um jogo de copo meio cheio, meio vazio, e eu vou começar com um meio cheio. O Barcelona ganha seu 8º jogo consecutivo no Campeonato Espanhol, tem aquela derrota para o Real Madrid e de lá para cá são 8 jogos e 8 vitórias do Barcelona. Isso faz com que ele saia de um -5 do Real Madrid e coloque um +4 e mantenha esse +4 em relação ao Real Madrid, que está jogando e está sendo vaiado dentro de casa. Então, assim, o Barcelona está conseguindo manter pressão em cima do seu adversário, manter essa boa pontuação. Mais um jogo sem sofrer gols, é o 3º jogo seguido sem sofrer gols do Barcelona, o que não acontecia desde 1912, tô brincando. Eu não olhei ainda a estatística desde quando não acontecia, mas seguramente há muito tempo o Barcelona não passava 3 jogos consecutivos sem tomar gols. Tem um Guadalajara que não é Cartagena, como eu disse no último vídeo sobre o Barcelona. Tem um Guadalajara que é um time da 3ª divisão no caminho, mas em 2 jogos do Campeonato Espanhol o Barça não sofre gols. Agora, não sofre gols nesse jogo contra o Villarreal, primeiro porque é salvo pelo VAR, né, um impedimento que existe num gol contra do Koundé, e depois porque o Joan Garcia faz o seu grande jogo com a camisa do Barcelona até aqui. Goleiro que chegou do Espanhol, faz 5 defesas das 14 finalizações do Villarreal, mesmo com um jogador a menos. O segundo tempo o Villarreal finalizou 6 vezes contra o gol do Barça. 14 finalizações, 5 defesas do Joan Garcia. O Barça finalizou 19 vezes e o goleiro do Villarreal fez 2 defesas. O XG do Villarreal foi 1,76. O Villarreal não conseguiu converter porque o goleiro do Barcelona esteve muito bem. Ele é muito rápido, muito ágil nos duelos de 1 contra 1 e nos duelos de agilidade, de reflexos. Tem algo especialmente que eu gosto no Joan Garcia, que ele não é o goleiro padrão europeu hoje em dia, que faz o X e faz os movimentos do handball, algo que começou com os goleiros alemães, né? Com Neuer, Ter Stegen, outros goleiros alemães, essa escola alemã de goleiros, e que outros foram adquirindo, por exemplo, o Chesney também. O que deixa todo goleiro padronizado, que faz quando você treina contra um goleiro, você sabe os movimentos, os times. O Joan Garcia é um modelo de goleiro diferente, então acho que fica menos padrão na hora do atacante definir as jogadas, na hora de fechar ângulo, de esperar ou tentar antecipar uma finalização, escolher um lado de um atacante. Ele foi muito bem porque eu acho que a defesa do Barça foi muito mal. Hoje Pau Cubarsí errou 1 ou 2 saídas de bola que deu boas oportunidades para o Villarreal. O Gerard Martin, eu acho que hoje foi o teste mais difícil que a gente teve até aqui, né, com o Gerard Martin na defesa. E ele teve também muitas dificuldades. A lesão do Christensen, né? O Christensen teve um rompimento parcial de ligamento cruzado, vai ficar fora os próximos meses. O Barcelona não diz quantos, mas são muitos meses que o Christensen vai ficar fora. O Ronald Araújo deve voltar e ser integrado ao time para o jogo contra o Espanhol. Então hoje o Barcelona tem Cubarsí, Eric, que pode jogar de zagueiro, e acho que hoje fez um jogo só regular como meio campista. Muito bom sem a bola, mas com a bola errou muitos passes, porque pressionado ele tem mais dificuldade. Tem Cubarsí, Eric, o Gerard Martin, o Koundé que pode jogar por ali, e daqui a pouco pode ter de volta o Ronald Araújo. Mas é bom que o Gerard Martin encontre dificuldades, que ele vá trabalhando isso para se fortalecer como zagueiro por ali. E eu acho que teve o mesmo meio campo que jogou contra o Chelsea em Stamford Bridge, com Eric Garcia, De Jong
e Fermin, e de novo, acho que não foi bem. O Barcelona não conseguiu controlar o meio-campo, teve muito mais posse de bola que o Villarreal, é verdade. O jogo termina com 79% de posse de bola do Barça. Mas o primeiro tempo, que foi basicamente 11 contra 11, né? A expulsão do Renato Veiga já mais no finalzinho. O Barcelona teve 72% de posse de bola no primeiro tempo, só que com muitas imprecisões do Eric, e o Firmin realmente voltou um pouco abaixo do que ele tinha feito no início da temporada. Início da temporada tem uma provocação do Hans Flick ao Firmin. Firmin tinha feito um ou outro jogo bom pré-temporada. Eu lembro que eu ainda estava em Barcelona, em uma entrevista do Hans Flick, ele falou, não, agora ele está melhor, mas ele começou muito mal pré-temporada. Teve que chamar a atenção do Fermin Lopes, e eu acho que esses jovens de vez em quando precisam mesmo ser chamados a atenção. O Fermin está inclusive perdendo uma boa oportunidade, na ausência do Dani Olmo, de se firmar como algo que ele queria, e acho que é algo que nos bastidores do Barcelona inclusive teve discussão, se o Firmin deveria jogar e o Dani Olmo ficar no banco. Os últimos jogos dele, desde que ele se lesionou, uma partida contra o Valência, se eu não estou enganado, com o tempo fora, ele não voltou de todo bem. E hoje, de novo, fez um jogo abaixo, e a substituição dele eu achei boa depois, para a entrada do Rashford e o Rafinha jogar no centro do meio campo, dobrando ali com o Lamine. Os primeiros 30 minutos eu acho que são de lá e cá, pouco controle do Barça, a ausência do Pedri gera esse pouco controle. Com o Pedro, o Barcelona acho que dita muito mais o ritmo do jogo, e sem o Pedro é mais correria para cá e para lá. E depois dos 30 minutos, acho que o Barcelona começa a crescer, já ganhava por 1-0 numa excelente ação do Rafinha, né? Mais uma vez o Rafinha fazendo um muito bom jogo, fez o gol e acho que levou perigo várias vezes a defesa do Villarreal. Até vou pegar aqui para ver os números do Rafinha essa temporada, mas assim, ele vai arrancando muito bem. Acho que não vai ter os números da temporada passada, porque ficou 2 meses fora e perdeu muitas partidas. Mas essa temporada do Rafinha já tem 7 gols e 3 assistências em 14 jogos com o Barcelona. Participou de 10 gols em 14 partidas até aqui. Sofrendo o pênalti, jogando na posição dele, era uma cobrança de escanteio, ele estava por ali, cobrando muito bem o pênalti. Quando o Lamine e Rafinha estão em campo, eu gosto mais que o Rafinha mesmo cobre os pênaltis, porque ele normalmente cobra muito bem as penalidades. O Barça começa a dominar mais nos 15 últimos minutos do primeiro tempo, ainda assim era perigoso o Villarreal, porque Barcelona, com a defesa alta como tinha e como não estava pressionando de todo bem, permitia passes ao Villarreal, até que o Renato Veiga, aos 40 minutos, faz uma falta imperdoável e inexplicável em cima do Lamine. É uma ação que, a não ser que você queira machucar o seu adversário, não tem por que você disputar a bola daquele jeito. Não é uma entrada acima do tornozelo, não é uma entrada que impede uma ação clara e manifesta de gol, então alguém pode achar que esse cartão é exagerado porque ele não cumpre alguns elementos muito básicos de um cartão vermelho, mas eu acho que ele cumpre um outro elemento muito básico de um cartão vermelho, que é a violência da entrada em cima do Lamine Yamal. Você tem que proteger os jogadores dentro de campo, e acho que o árbitro expulsando o Renato Veiga protege o Lamine. O gol do Rafinha em um primeiro tempo que não foi bom do Barça, que não gerou muitas oportunidades, teve uma outra bola na trave do Rafinha, não teve muito mais do que isso. E a expulsão do Renato Veiga, em teoria, deixa um jogo mais fácil para o Barcelona, e a gente vê o segundo tempo alguma transição do Villarreal, mas menos lá e cá, né? O jogo fica bem mais concentrado no campo do Villarreal, ainda que o Villarreal finalize 6 vezes, o João Garcia faça uma defesaça em um lance que já estava impedido, mas mostra a capacidade do João Garcia, né, de agilidade. O Barcelona precisa muito disso, embaixo das traves. Até que aos 18 do segundo tempo, o Lamine faz o 2-0 numa bola que estava pererecando dentro da área. Já pererecaram hoje? É sempre uma boa pedida dar uma pererecadinha num domingo de tarde. O Lamine fez o 2-0 numa jogada quase que de futsal ou de pelada, de bico, uma injeção na bola. 10º gol e 8 assistências do Lamine até aqui na temporada. Eu sei que são, na verdade, acho que é o 10º gol e tem 9 assistências do Lamine, deixa eu ver. Mas ele já tem 19 participações em gols na temporada até aqui. 9 gols, 10 assistências em 20 jogos. Números muito bons do Lamine. Acho que hoje ele teve mais número do que um ótimo jogo, por assim dizer, né? Acho que o gol melhora muito a atuação do Lamine, que acho que teve alguns erros. Vou até pegar aqui para vocês verem um pouco mais de participação. 127 ações com a bola, tocou muito na bola, perdeu 29, porque no segundo tempo acho que ele administrou um pouco mais. Mas em dribles, 7 de 12, 58% dos dribles que ele tentou, foi driblado uma vez. Acho que o primeiro tempo o Lamine estava tentando muitos passes de trivela, tentando muito bola enfiada e estava dando pouca continuidade ao jogo.
Eu lembro que aos 25 minutos eu peguei para ver as assistências, ele tinha perdido 10 das 20 bolas que ele tocou. O gol melhora a participação do Lamine, que eu acho que está indo bem administrando, né? O Barcelona também não precisa do melhor Lamine nesse momento. É bom que ele vá crescendo durante a temporada. Tem uma ótima participação de gols e assistências, 19 em 20 jogos é muito bom. Eu acho que o momento da temporada, quando chegar, aí sim exige mais fisicamente do Lamine na hora que tudo se decide. O que eu vejo de copo vazio? Pô, o Villarreal, com 8 desfalques, gerou muito ao gol do Barcelona. O João Garcia é um dos melhores em campo. O Barcelona não teve controle de jogo. Apesar de ser um jogo muito grande, muito difícil do Campeonato Espanhol, ganhar de um time que poderia ser líder, você fala, bom, é tipo ganhar do Aston Villa na Premier League, é tipo ganhar do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão, é tipo ganhar, sei lá, do Milan, da Inter, do Napoli no Campeonato Italiano, é mais ou menos por aí, mas não me dá a sensação, até porque o Villarreal em Champions tem só um ponto nas 6 rodadas que disputou, não me dá a sensação de que se fosse um jogo Champions, se fosse de novo o Chelsea pelo caminho, que o Barça teria feito algo melhor. Então, precisa jogar mais. Por enquanto tá bom, tá? O momento que tudo se decide é daqui a pouco, e agora o que o Barcelona precisava era disso. Era de vencer, não sofrer gols, manter a pressão em cima do Real Madrid. Mas o Barcelona vai precisar jogar mais, permitir menos ao adversário controlar mais o jogo e ter mais inspiração na frente, coisa que também não teve muito em jogos mais difíceis da temporada, embora o Villarreal convide a pensar que se joga assim contra um bom adversário da Espanha, é suficiente para os maiores jogos, eu não entendo que seja assim. É isso, meu povo, de Barcelona 2, Villarreal 0, acabou o Barcelona esse ano, ele volta a campo 3 de janeiro contra o Espanhol, clássico de Barcelona na casa do Espanhol, com a volta do João Garcia para lá. Beijo para vocês, gente, até mais, tchau, tchau.